Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Depois da entrevista divertida, cheia de revelações com o Fernando Aguiar nas últimas 2 semanas, o 0-0 punha o pé no travão, volta a convidar Rui Miguel Tovar e hoje vamos estar em tom 0-0. Não é uma homenagem à nossa casa, que tão bem recebe o Rui Miguel todas as semanas, mas sim uma homenagem aos treinadores que mais vezes têm este resultado na Liga Portuguesa. Rui, boa tarde. Alô, bom dia, tudo É bem? isso? Expliquei bem? Tudo bem. Recordistas do Treinadores 0-0 com mais 0-0 na Liga sim, Portuguesa. Sim, É isso? sim, que é um resultado, pronto, tem 90 anos de história, já houve muitos, né? 1700 0-0, 1700. 1700 e não sei o número exato. Mas Tens noção que és a única pessoa em Portugal que tem essa informação? Então não é o 0-0. Até agora já há mais pessoas que vão saber. E o Excel é uma grande vantagem, não é? Basta pôr aquela célula 0-0 e a partir daí conseguimos construir um Claro mundo que sim, claro que sim. de possibilidades. Mas estou muito curioso com os Quase resultados, que infinitas. não sei mesmo, estou mesmo muito Olha, curioso. eu fiz um trabalho para o Jornal I, vou-te dizer até em que ano é que foi, ano 2013, outubro. E posso dizer que, portanto, passaram 12 anos, né? Quase 12 anos, 11 anos e meio, e não mudou o líder. Também era difícil, porque em 12 anos era preciso que um treinador estivesse nesse período de 12 anos e era preciso que ele empatasse também. O líder é o Manuel José. E o Manuel José tem uma conta muito bonita, porque é 66 e é 33 em casa e 33 fora. Ei, Portanto, teve pontaria e por 10 equipas. 10 equipas. Obviamente Sporting, é um percurso fantástico. Sim. Benfica, não é? Belenenses, deixa-me cá ver se eu sei. Espinho, o Espinho foi o primeiro. Vitória, Boa Vista, já disse 5 ou 6. Deixa eu ver aqui mais alguns. São 10. União de Leiria, porque o Mourinho sucede ao Manuel José. Espera aí. De todas as minhas funções antes do programa, eu esqueci-me da mais importante, que era pôr o Manuel José. Manuel José. Espinho, Vitória, Portimonense, Sporting, Braga, Boa Vista, Benfica, Leiria e Belenenses. Neste momento até estou a falar dos empates em casa. Estamos a falar de um homem que treinou na Liga Portuguesa de 79 até 2004, portanto, são muitos anos de vida. Muitos anos. Portanto, também é normal que seja o homem com mais empates, né? Porque o Manuel José não o vemos como treinador defensivo, Não. nem do 0-0. Não. Aliás, ele teve sempre equipas, sempre não, mas a maioria das vezes teve equipas bastante ofensivas. A do Boa Vista é aquela que melhor conhecemos. Também conhecemos o Sporting porque é ele o homem dos 7-1 ao Benfica, portanto é um treinador que até tem resultados a nível nacional e a nível internacional, porque foi campeão africano para o Al-Ahly 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Portanto, É uma carreira incrível. Estou agora aqui a ver também no 0-0, que temos tudo ao detalhe. Rui, ele na Liga Portuguesa fez 574 jogos. Pronto. 574 jogos. 66 são 0-0. Portanto, é só fazer agora a percentagem. Não Não tenho tá agora mal. a cabeça para chegar a essa percentagem. Mas, portanto, teve 66 0-0 0-0. em 574 jogos. O Será que o segundo- Gonçalo consegue fazer a continha? Para saber mesmo a percentagem? Olha, era boa, sim. 64 jogos de 574. Gonçalo. O nosso César Nora ficou de fora. Foi abatido em combate. César Nora está a recuperar de um pequeno problema físico. O que eu sei é que Gonçalo ele Pinto está tem, aí. nesses jogos 157 empates. E desses 66 são 0-0, portanto eu fiz essa conta, 42%. Ok. Em relação aos empates só. E aos empates. Em Exatamente. relação ao total dos jogos, não sei qual é que é a porcentagem. Vamos ver. O nosso Gonçalo, Mas é 11.49. 11% dos jogos. Pois. 11.49. 66, Manuel José. O segundo, Vítor Manuel. Lembras-te? Claro que sim. Claro. Pai do ex-treinador do Futebol Clube do Porto, Vítor Bruno. 53. Ora, vamos para o Vítor Manuel. 53. Portanto, Manuel José 66, Vítor Manuel 53. 53.
Uma diferença até é grande. Sim, Até. Mas que também é uma diferença que também é considerável pelo número total de jogos, não? O Manuel José terá muito mais jogos na primeira do que o Vítor Manuel. Já vou ver agora. Já vamos ver isso. Mas também é uma coisa importante, Rui. O nível das equipas treinadas pelo Manuel José será superior Também. à das equipas do Verdade. Vítor Manuel, não? Verdade? Concordas? Concordo. Assim. Bom, então, a partir do momento em que Manuel José teve em Benfica e Sporting, Pois. O Vítor Manuel terá o máximo terá sido o Braga. Académica também, não é? Muitos anos. O Vítor Manuel tem uma carreira muito bonita também. Passa muitos anos na Académica, 2 anos de Sporting Braga, Penafiel, volta a Braga para mais 2 anos, Académica, Leiria, Belenenses, Lessa, Académica, Salgueiros, Alverca e em 2003, 2004, União da Madeira. Depois trabalhou alguns anos em África, em Angola e Argélia. Foi. Portanto, vamos ver aqui no número total do Vítor Manuel. Histórico de competições. O Vítor tem no total 511 jogos. Primeira divisão. Ok. Portanto, não muito Não longe, é muito longe, do Manuel. não. Jogava que era mais. 60 jogos de diferença. Duas épocas, vá. Sim. 2 épocas. Jogava que era mais. A diferença. Portanto, e tem 53 empates. Espera aí. 66 contra 53, exatamente. Sim. 53. Sim. E em terceiro é o Pedroto com 52. É, José Maria Pedroto. 52, sim. Só que temos que ver que o Pedroto, na primeira fase do Porto, nos anos 60, não era um Porto, era um ganhava Porto em que tantas era, vezes. Não ganhava. Era sem dúvida a terceira maior força nacional. Não é? E mesmo na segunda vez, quando ele agarra no final dos anos 70, o Porto era fortíssimo em casa, como já vimos até naquele programa que fizemos especial sobre o Pedroto, e fora... Foi dos mais vistos Foi? e ouvidos sempre Ok. do Destino de Saudade, curiosamente. Boa. O Pedro Filipe Maia, nosso diretor de conteúdos multimédia, fez outro dia um top 10 dos mais vistos e o do Pedroto estava lá. Ok. Já não me recordo em que posição, mas estava bem posicionado. Ele aqui está em terceiro lugar, Oh, Rui, dos 0-0. curiosidade, sabes quantos jogos tem o José Maria Pedroto na Primeira Liga? Como mister? Lembras-te do número do Manuel José? Não. 574. Ok. José Maria Pedroto, 573. Espetáculo. Incrível, Engraçado. incrível. Yeah. Portanto, com uma porcentagem inferior de Sim. 0 ao Manuel Sim, José. é verdade. O Pedroto tem aqui uma coisa muito curiosa, porque a partir do momento em que temos todos os resultados, há uma infinidade Claro. de estatística que podemos fazer, todas menos as goleadores, não é? 0-0 é que não dá hipótese nenhuma. Mas, por exemplo, depois podemos ver Sporting, Benfica e Porto, não é? A casa fora. Ou os guarda-redes com mais clean sheets, por exemplo. Mas eu não tenho guarda-redes aqui. Desculpa. Não. Desculpa mas este desafio em direto sem rede. Não, eu podia, mas isso era preciso ir ao fecheiro do Sporting, ou do Benfica, ou do Porto, carregar no 0 e ver. Isso era fácil. E eu até sei que o guarda-redes da primeira divisão com mais é o Vitória Bahia. Ok, não sabia disso. É o guarda-redes com mais. Com mais clean sheets. Sim. Na primeira divisão, Vitória Bahia. Pronto, e às vezes pensamos, e o Bento, e o Damas? Não chegam. Não chegam aos números do Vitória Bahia. E atenção que o Bento também teve durante muitos anos o recorde de imbatibilidade, não é? Sim. Mas como o Bento jogou tantos anos e só na primeira divisão, enquanto que o Vitória Bahia teve 3 anos no Barcelona, Sim. provavelmente até jogou menos do que o Bento, menos tempo, não é? Menos tempo, talvez, sim. Teve uma lesão grave de joelho. Exatamente. Pronto. Perdeu É ali que o Bento só meio. teve a lesão grave na parte final da carreira, Sim. já tinha 36, 37. Em que praticamente já não faz parte quase do plantel, não é? Deixa de fazer, integra, mas sem exatamente. competir. Portanto, mas o Vitória Bahia, isso eu sei, que é o recordista. Mas depois podemos fazer por clubes, não é? Então a equipa com mais empates 0-0 fora da primeira divisão é o Sporting. Com 115 e a seguir é o Braga com 113. Já em casa, e esta parte é engraçada, é o Belenenses com 87. Sporting 115, Braga 113. Fora. Em casa, Belenenses 87. E terceiro é o Vitória Sport Clube 84. Portanto, e como o Belenenses não está na primeira divisão, Okay. e para lá chegar, quanto muito 2 anos, não é? Ainda vai No demorar mínimo, mais, não é? No mínimo. O Vitória Vai ultrapassar. terá essa hipótese que não é um Belenenses recorde primeiro que se queira. e segundo quem é? A Vitória. Ah, o Vitória, desculpa. O Vitória Sport Clube, sim. Ok.
87 e 84, portanto está a 3. Enquanto que o Braga está a 2 do Sporting. No Sporting. Bem que eles competem na mesma divisão neste momento, Sim. Sporting e Braga, né? Portanto estão em competição constante. Exatamente. Mas só se nos concentrarmos nos 3, Benfica, Porto e Sporting. Há É diferenças apreciáveis entre os três? Sim, olha, em casa, o Sporting tem 59, Benfica tem 58. Portanto, diferença só. E o Porto? O Porto tem 48, Muito abaixo. muito abaixo. Fora, quando já disse o Sporting 115, né? Porto 108, Benfica 88. Benfica não chegou aos 100 ainda. Ainda é mais avassaladora a diferença. Muito. Qual é que será a explicação para isto? Jogos do Benfica têm muito menos probabilidade histórica de acabarem 0-0, pelo menos fora da luz. Fora da luz, muito menos. Muito menos em relação ao Sporting e Porto. Exatamente, sim. Sim. Incrível. É incrível, é O impressionante. engraçado também seria ter um gráfico com o acompanhamento cronológico, não é? Sim. Ver se isso é uma diferença que está cada vez mais batida ou mais acentuada. Mais acentuado. Mas repara, o último empate do Porto fora é o mesmo. É o mesmo. Teríamos que ver os últimos 5 empates. Eu vi só o último. Ok. O Porto é em Braga, 2023. O Benfica 0-0. é no mesmo ano em Moreira de Cónegos. Ok. O Sporting foi o ano passado com o Gil Vicente. Portanto, não é assim uma diferença. Sim, não é muito relevante. Mas olha uma coisa, quando eu fiz o trabalho em 2013, o último empate do Benfica em casa, 2013, tinha sido em 2008. 5 anos. Já estava há 5 anos Há 5 anos sem empatar em casa. O Porto, o último empate, 2009, e com o Sporting. Ok. Quando o Benfica foi com o Nacional. E o Sporting, pois, lá está. O trabalho é outubro de 2013, o Sporting tinha sido em março desse ano. Portanto, o Sporting é muito mais, como se vê pelos números, né? É muito mais frequente empatar em casa do que qualquer outra equipa grande. E depois podemos ir aos nomes próprios. Benfica, que é uma coisa muito curiosa e que fiquei até tive que voltar a confirmar. O treinador com mais empates é o Tony, que também é um treinador com muitos jogos, não há dúvida. Jogos, sim. Mas tem um total de 21 jogos. Em 146 0-0, o Tony tem 21, 12 deles na Luz. 9 fora. O Empatou Porto mais vezes na Luz 0-0 do que fora da Luz. Sim. Mas aí, pronto, aí eu percebo, não é? Porque as equipas nos anos 80 jogavam mesmo fechadas, não é? Percebo, claro agora, que há mais equipas aventureiras, vá. E há mais surpresas, não é? Aliás, viu-se, né, do trabalho de 2013, em que o Sporting e o Benfica não empatavam, o Sporting e o Porto não empatavam em casa há 5 anos. Exatamente. Agora não. Agora é frequente. O Porto, o treinador com mais empates fora e em casa é o mesmo, José Maria Pedroto, de quem já falámos hoje, bate não é? certo com... Mas aqui é diferente, que é nas Antas 6, só 6, fora 18. Portanto, 24 empates 0-0. Aqui a minha leitura já é um bocadinho diferente. Era que o Porto era muito mais forte e competente nas Antas do que nas deslocações a qualquer estádio. Que vai ao Nesse encontro período, daquele episódio com o Pedroto, não é? Com o Pedroto. De facto, em casa não era pontuar, era ganhar. 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 Os números são avassaladores. Lembro perfeitamente de estar a ouvir-te nesse programa e a pensar... E depois há aqui uma curiosidade muito engraçada, que é a desconcertante. É o último empate do Porto em casa, 24 com o Rio Ave. Portanto, o ano passado, não é? 0-0. 0-0 com o Rio Ave. No Dragão. O último empate em casa do Benfica, 0-0, 22 com o Famalicão. Okay. E o último empate do Sporting, 2020, com o Vitória Futebol Clube. O que também quer dizer que o Sporting do Ruben Amorim era de facto uma equipa de ganhar em casa. 2020 já é o Ruben ou não? É. Já com o Setúbal, Vitória de Setúbal. É o único empate do Ruben em casa. 0-0, digo. 0-0. O que é incrível, porque isso diz bem, fala bem do treinador que era o Ruben no Sporting. A facilidade que tinha a marcar golos. Mesmo que não ganhasse. Sim, certo. 2020, já são 5 anos. É muita coisa. Sporting não empata em casa há 5 anos. 0-0, atenção. 0-0. Portanto, marca ou sofre, não é? Portanto, até nem é frequente sofrer. É muito curioso. É uma equipa que até tem marcado bastante em casa. Do Sporting, que não falámos ainda em treinadores,
Empates em casa, os tais 59, não há um líder, não há um treinador que seja mais que os outros. Há 2, Manuel José, 4, e o Fernando Calhado, que é dos sim. anos 60. Mais para trás. É diferente. Fora Fernando Vaz, que é um homem muito, muito conceituado, é o primeiro treinador de sempre Ganhador. a ganhar a primeira e a segunda divisão. Uhum. E até foi por essa ordem. Primeiro ganhou a primeira, depois ganhou a E a segunda. segunda. Com 10 empates fora. Portanto, dos 115 empates do Sporting fora do Alvalade, 10 são do Fernando Vaz. E depois há imensas leituras, porque 0-0 é um resultado que nós associamos a um jogo chato, mas nem sempre, não é? Nem sempre. Às vezes é emocionante porque há aquela sensação de Claro. vai quebrar a barreira, vai quebrar a barreira e acaba por nunca acontecer. Acaba por não acontecer. Não sei se tens memória de algum 0-0 que te tenha deixado uma marca positiva ou um 0-0 negativo. O comum é ser negativo, não é? Pá, que jogo tão chato. Benfica PSV, por exemplo, Por acaso, Benfica PSV assim na final, sim. mas, por exemplo, eu não sei se vi alguma vez o Benfica PSV. Posso ter visto em 88, mas nunca mais revi. Eu na altura vi o jogo em direto, lembro-me Não, eu perfeitamente. também. Agora, para não sei se Mas vi com acho que olhos de não- ver, eu acho que tinha não. 11 anos. Não é? Eu tinha 10. Pronto. Tu tinhas 11, já eras um menino, já eras quase um senhor. Barcelona-Seteu, 86, 0-0. 0-0 também. Será que foi emocionante? Esse- não esse- foi, esse não? Não me lembro de Não ver. tenho essa memória. Brasil-Itália, por exemplo, o Mundial 94. Lembro-me de um 0-0 que foi muito aborrecido. Diz. Benfica-Porto, JJ versus Lopetegui, com a maior emoção do jogo a ser o desaguisado entre os treinadores no final. Ok. Lembras que o Lopetegui vai ter com o Jorge Jesus e diz-lhe qualquer coisa que tinha a ver com uma mensagem anterior do Jorge Jesus na sala de imprensa? Uma mensagem até a respeito do nome dele, não. Ele enganou-se no nome. Lopetegui ou Eu acho que ele- Lotopegui. acho que foi assim Ele uma tinha coisa. brigado com o nome do Lopetegui Sim. e o Lopetegui não gostou. Claro. O Porto Lembro-me tinha que disso. ganhar esse jogo à luz, recordo-me perfeitamente disso, e o jogo foi 0-0 e Isso foi na ressaca de Munique, né? Dos 6-1 com o Bayern. Exatamente. Muito Porque eu bem. lembro-me que Deixa-me só confirmar aqui para ver que não estou a dizer nenhuma asneira. eu tenho ideia que foi assim. O Quaresma é substituído em Munique a meio da primeira parte. Isso quando- deve ser 15-16, não é? Não, 15-16 está o Jorge Jesus no Sporting já. Então é 14-15. 14-15 talvez. 14-15. E o Quaresma sai, não sei se é ao intervalo ou não, mas o Bayern já está a ganhar e já está apurado. 21 de Abril, Bayern 6, Porto 1. E vê lá a que minuto sai o Quaresma. Deixa se eu faz ver. favor. Vamos ver aqui. Quaresma é substituído ao intervalo. Ao intervalo, ok, pronto. E É na entra o primeira parte, entra o tá. Rubem Neves. Pronto. E depois, o jogo seguinte é com o Benfica, né? Logo a seguir. Então, e diz-me lá onde é que está o Quaresma. 5 dias depois. Onde é que está o Benfica 0, Quaresma? Porto 0. Eu daria no banco. E bem. Portanto, um E bem. treinador que tem que ganhar na luz e que tira o Quaresma ao intervalo de Munique, o que é que eu penso? Ok, Vai poupá-lo. ele já dá como perdido isto, não há volta a dar. Vai poupar o Quaresma para Vai o poupar. jogo, para o ataque à luz. E depois não. Mete Foi no uma banco. seca este jogo. Foi uma seca. Eu só me lembro desse pormenor do Quaresma, vê lá. E fiquei muito intrigado. Então, mas como é que ele... Qual é a tática do Lopetegui para este jogo? Eu não entendi. Na altura, atenção. Mesmo as substituições são muito conservadoras. É? Ao intervalo sai o Rubem Neves, entra o Herrera, médio por médio. Aos 56, para entrar o Quaresma, sai Brahimi. Pois. E aos 64, tira o Evandro, médio ofensivo, e entra o Hernani. Pois. Portanto, o Aboubakar, ponta de lança, nem sequer entrou. Foi, ainda por cima. Ainda E mais este dessa. empate matou o Porto nesta Pois. temporada. Foi. Aliás, se não me engano, ainda bem que falas desse jogo e dessa época, vê lá se o Benfica não é campeão em Guimarães 0-0. Ora, vamos lá ver isso. Vê lá. Portanto, vamos aqui. Vê lá se não Liga é na penúltima Portuguesa. jornada. 14-15. Guimarães 0. Aliás, Vitória 0, Benfica 0. Jornada 34, o Benfica ganha na Luzes 4-1 ao Marítimo. Na jornada 33, o Benfica empata em Guimarães 0-0. Pronto, o Benfica é campeão com 0-0. É a única vez na história, 0-0. em 89 anos de história da primeira divisão. Era aqui que tu querias chegá-lo, Ruizinho, não era? E tu ajudaste-me sem querer. 17 de maio de 2015, Vitória 0, Benfica É, 0, Benfica 0-0. campeão em Guimarães. Sim, é verdade. Rui Vitória contra Jorge Jesus. Rui Vitória contra Jorge Jesus. Yeah. E o JJ no final do jogo diz: houve dois jogos fundamentais.
o jogo na Luz com o Porto, 0-0, Mais um. e o 1-1 em Alvalade, que é o falhanço do Brandon Ruiz. Numa altura em... Não. Não é? Não é porque aí o Ah, isso é com está o no JJ. Benfica. Pois é. Está no ano seguinte. Pois é. É na época No seguinte. ano a seguir. Não, esse 1-1 em Alvalade, diz ele. Diz. Acho que é quando o Lindelof marca de livre direto. Ora, vamos ver. É o Sporting marca muito cedo pelo Adriano de penalti. É um erro do Ederson. Do guarda-redes? Sim, toca a bola, recebe mal a bola e provoca um penalti. O Adriano marca no início do jogo, tipo, diria 6 minutos, 7, não? E depois o Lindelof marca na mesma baliza, já na segunda parte, de livre direto. Este jogo é em fevereiro. Ou então não. Não. Esse jogo é com o Jesus. Esse jogo é com Rui. o Jesus também, vê lá. Esse jogo do Lindelof Já é é o com o outro JJ. Sporting Benfica com o Porque Jesus são no épocas muito Sporting. aproximadas. Eu estava-me a Não, lembrar do não. Ruiz, mas aí o Jesus está no banco do Sporting. Está no banco do Sporting. Este é qual? empate, 1-1. Jefferson aos 87 para o Jardel, Sporting 90 mais, claro. e o Jardel aos claro. 90 mais 3. Claro que sim. Pá. Pois Vê é, bem. Pois é. Com o Marco Silva no Sporting, o Sporting marca aos 87, tem o Lembro jogo disso. ganho, Tem, aparentemente, Claro. e o Jardel Já aos me 90 lembro. mais 3 ainda vai lá marcar o empate. Claro que sim, é isso mesmo. É. Aliás, o Benfica nos últimos anos, a quantidade de pontos que tem conquistado nos descontos, já viste? Não, Entre empates e vitórias. não, por acaso não. Então tem que haver um trabalho sobre isso. O João Aqui. Neves, ainda agora há pouco tempo, em que marca mesmo a acabar. por Ok. Sim, ok. Nesse aspecto, não. Eu Nesse pensei que aspecto. fosse no geral, com Portimonenses, com Gil Vicentes, com Penafiéis da vida. Ok, estava a falar de Sportings e bem. Ok. Sporting sim, Benfica. Sim. O João Eh, Neves foi 2 vezes, não foi? 2 vezes, acho eu. Ao Sporting. Que ele marca o Sporting mesmo a acabar. Portanto, muito giro isto, muito giro, sem dúvida nenhuma. Agora vou dizer uma coisa mais gira, porque eu estou a ver aqui o tal trabalho de 2013. Pronto, isto não mudou, não é? O campeonato começou em 35, janeiro de 35, fez 90 anos. Primeiro grande a empatar, primeiro empate de todos. Vitória Futebol Clube, Académico do Porto. Na segunda jornada do campeonato. Académico do Porto. Na segunda jornada do campeonato, 0-0, pronto. Foi logo 0-0? Janeiro de 35. O segundo empate da primeira divisão foi no ano seguinte só, março, Benfica-Belenenses. Portanto, o Benfica aí somou o primeiro empate. Ok, muito bem. E o Porto? Portanto, a pessoa pergunta-se, não é? Ok, o Benfica e o Porto. O Porto foi em casa. Belenenses em 47, 11 anos depois. 11 anos depois do Como é que é Benfica. possível? Calma. E o Sporting? O campeonato começou Ainda em 35. O campeonato começou em Portanto, 35. o Porto esteve 12 anos sem empatar. Em casa. Em casa. Em casa. 0-0. 0-0. O primeiro empate 0-0 do Sporting em casa, 61. Portanto, de 35 a 61, Quem ia ao Lumiar 0 vezes ou 0 ao Alvalade sabia que ia haver golos. golos mesmo. Foi com o Lusitano de Évora. Curiosamente, isto é a primeira jornada do campeonato. O Sporting empata. E o Autoglória tem uma famosa frase que é: sem ovos não posso fazer omeletes. E foi-se embora. Entrou o Juca, que foi campeão nesta época, 61-62. É também este jogo atrapalha a vida a muito boa gente no Totobola. Curiosidade, é o primeiro Totobola de sempre. O primeiro Totobola de sempre foi neste fim de semana, 24 de setembro de 61. Se não me Notável. engano, também fiz um trabalho sobre isso, mas já não me lembro. Notável. Acho que só houve um totalista, porque é raro no Sporting Lusitano de Évora, É verdade. é nem pensável. Quem é que apostaria numa coisa, não é? Mas alguém fez. Alguém vá o lá. fez. Um, O acho senhor que de Évora, Acho- aposto. Sim, ou, lembro ou esse. dos arredores. Claro, Dos arredores. verdade. Como é que se chama a tua Oriola? Oriola. O senhor de Oriola. Sim, se calhar foi Oriola. Mais um pormenor engraçado. Qual a jornada com mais 0-0? 27ª de 80 a 81. É lindo. 5 empates a 0. Xiii. Braga Belenenses, Varzim Vitória Futebol Clube, Portimonense Vitória Sport Clube, Boa Vista Espinho, aqui o Espinho era de Manuel José, e Penafiel Futebol Clube do Porto. Epá. Nos outros jogos, 1-1, Benfica Sporting, 2-0, ou melhor, 0-2, Qual é a jornada, Rui? Desculpa. 27, de 80 a 81.
Vê lá. Só para estarmos na mesma página, literalmente. Claro. Portanto, só houve 1, 2, 3, 4, 5 Oh, meu gols. amigo, tu sabes quem foram as únicas 2 equipas que ganharam nesta jornada? Académica e Amora, né? Lindo. O meu querido Amora. E quem é que marcou o gol do Amora já agora? Amora 1, Marítimo 0. Ninguém que passava na medideira. Quem é que desbloqueou? O grande Narciso. Narciso. Lindo. Será que é o Mário Narciso? É? Olha o Mário Narciso, que é o atual selecionador de futebol de praia. Giro. Olha, vês? E o 2-0 da Académica, foi quem? Vamos lá ver. Foi um bis? Não. Houve um bis nesta jornada, com 5 gols. Amora 1, Marítimo 0. Seria caótico. Académica de Coimbra 0, Académico de Viseu 2. Foi o Viseu em Coimbra, ok. Tá bem, bom jogo aqui. Pois foi, é verdade. Binho e Joaquim Simões Lindo, Joaquim. a marcarem Que maravilha. em Coimbra. Rui, isto aqui é, de facto, é maravilhoso. Opa, esta jornada é miserável. Miserável, com todo o respeito, e número de golos. Claro. Benfica 1, Sporting 1, Portimonense 0, Vitória 0, Penafiel 0, Porto 0, Braga 0, Belenenses 0, Boa Vista 0, Espinho 0, Varzim 0, Vitória de Setúbal 0, Amora 1, Marítimo 0, Académica 0, Académico de Viseu 2. O domingo esportivo aqui foi muito aborrecido nesta noite, pá. Hã? Sim, terá sido. Outra curiosidade muito interessante. Desculpa se interromper-te, Rui. Diz. Estou surpreendido. O Sporting estava muito atrasado em relação ao Porto e Benfica nesta época. Estava. E tinha sido campeão. Benfica 46, Porto 44, vitórias com 2 pontos. Sim. E o Sporting 33, Boa Vista 31, portanto muito afastados. O Sporting tinha sido campeão em 80 e ia ser 82. Portanto, no meio desses 2 títulos apareceu esse terceiro lugar, é? Não sei como é que acaba, deixa ver. Pois. Nada 30. Acaba em terceiro, sim. Com 1 ponto de avanço sobre o Boa Vista. Benfica 50, Porto 48. Okay. E o Amora ficou na primeira divisão. Sim, isso é o Benfica que não era campeão desde 77. Portanto ficou... Há muitos anos. Pois, nessa altura há muitos anos. Muito tempo para ele. O único campeonato, o último campeonato sem 0-0. 45-46. Ganhou o Belenenses. Era bom que se repetisse tudo isso, né? Era muito bom. Um campeonato sem 0-0 e que ganhasse o Belenenses. Era muito bom. E, por exemplo, este ano, deixa eu ver, 2024, eu fiz isto aqui há bocadinho no Portanto, comboio. o Belenenses é o primeiro campeão pós-guerra. É. Pós-Segunda Guerra Mundial, o Belenenses é o primeiro campeão. Sim. O campeonato deste ano tem 17 0-0, 17 já. No ano passado, portanto já acabou, né? 19. Vou vir há 2 anos, que às vezes pode também pertencer a uma estatística interessante. Deixa eu ver, 2022, 23, 18. Ok. Portanto, 18, 19, já está em 17. Pronto, também não é uma diferença significativa, mas diz bem desta... A cultura do 0-0 é muito engraçada, porque depois nós vamos ver quais são os jogos maçadores ou não e às vezes... Alguns sim, outros não é? Claro. É mesmo isso. Claro. E deu origem ao nosso 0-0, porque todos os jogos começam assim, não é? Nem mais. É um bocadinho o jingle aqui da nem casa. Nem mais. Pois, olha, estou a ver aqui nos anos 40, por exemplo. Em 41, 42 não houve 0-0. 41, 42? 41, 42. 43, 44 também não. 45, 46 também não, que é o tal do Nem o Belenenses. nosso Gonçalo Pinto era nascido ainda, pá. Na altura. Pois não, Gonçalo? Por exemplo, nasceste em que dia? Eu sei, mas é só para os leitores saberem. Pronto, Para para quem me quiser espectadores. depois parabenizar, Claro. dia 23 de maio. 23 de Queres o maio. ano? Não, vou-te só dizer quantos empates. 1978. 23 de maio. 23 de maio, vou-te dizer quantos empates 0-0 é que foste brindado. Olha-se. Só um. Ei. Em 99, domingo, na Amadora, José Gomes. Estrela 0, Braga 0. Treinadores, Jorge Jesus, Manuel Cajuda. Ei, muito bom. Grande jogatana. Já agora, Gonçalo. É isso, Gonçalo. Gonçalo, data de nascimento. 12 de fevereiro. Fevereiro é um belo mês, atenção. 12. Portanto, 0-0 para mim. Vamos ver o Gonçalo agora. Quantos nulos tem no seu dia de anos?
Ui, jamais. Espera aí. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lamentável, Gonçalo. E tu eras defesa central, pá. 6, curiosamente, só um domingo. Destes 6, só um é um domingo. Aveiro, Mário Duarte, Beira-Mar de Rodolfo Reis contra Gil Vicente de Vítor Oliveira. Outros jogos, ora bem. 83, Boa Vista Marítimo. 2000, Santa Clara Salgueiros. Braga Benfica em 2005. Passos Ferreira Sporting 2010 e o último de todos, Famalicão Bessade em 2021. Treinadores repetentes não há. Vejo aqui Vítor Oliveira, já disse, Vítor Manuel, Trapattoni, Carvalhal, Ulisses Moraes, Silas, Petit, Jesualdo, Manuel Fernandes, Rodolfo Reis e um austríaco chamado Smetana. Portanto, um nulo para mim, 6 para o Gonçalo. Rui, para acabar a ronda. Para acabar Teu dia de anos. dia 16 também de fevereiro. Portanto, 16 de fevereiro. não mexo no 2. Está perfeito. 16 de fevereiro. Olha, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 empates 0-0. Infelizmente sou o vencedor dos 0-0. És o mais defensivo de nós três, Rui. E já este ano, 16 de fevereiro de 2025, olha, Vitória Braga. Luís Freire Carlos Carvalhal. Por acaso, Vitória Braga é daqueles jogos que eu não imagino acabar 0-0, sabes? Pois, olha. A realidade desmente-me logo à partida, mas não sei, é sempre assim um bocado vertiginoso e descontrolado. Sim, verdade. Eu tenho o Gonçalo tinha Benfica, não é? Eu tenho Sporting e Porto. Sporting em Matosinhos, Porto nas Aves, com o Sérgio Conceição, Nuno Manta Santos e Sérgio Conceição. Recordo-me desse jogo. Eu também me lembro vagamente, porquê que será? Eu acho que é aquele jogo em que o Porto protesta um penalti sobre o Danilo, que não é assinalado. Uma terça-feira. Que não é assinalado. Uma terça-feira, em junho, está bem, já é o Covid, não? Já com Covid. Pois, terça-feira, sim. Boa. E Torriense Braga 0-0. Torriense Braga. Gosto Em Torres gosto Vedras deste ninguém nome. passa. Manuel Cajuda contra José Manuel Gouveia. Não estou a ver quem é. Curioso. José Manuel Gouveia. Mas tem aqui um pack forte, meu amigo. Paco Forte tem que ser sempre mencionado com Chaves Farense. Chaves Farense. 0-0. Deixa eu ver mais coisas aqui engraçadas que eu possa ter. O nosso Torriense não vai subir este ano, Rui, afinal. Não vai, não é muito difícil. Nós, pela simpatia com o clube, queríamos que sim, gosto muito, subisse, claro. Sim, gosto mas não muito, vai ser possível. Não. Mas está a fazer uma boa época. O Sim, está a fazer uma época tranquila, mas não, há equipas com outros orçamentos e outros andamentos e obrigações, na verdade. No início havia quem é que era? Penafiel e Leixões, e Tondela, assumiu, não é? O Leixões, que está a fazer uma época miserável. Tá. Se atentarmos ao que foi dito inicialmente, o Leixões fez um plantel para subir divisão, está uma posição ou duas acima da linha d'água. Pois está, eu sei. Portanto, além disso, por exemplo, o Penafiel, que não era candidato a andar lá em cima, tem estado sempre. Perdeu agora um jogo que fez com que caísse. Sim. Eu diria que o Chaves tem um projeto de subida. Mas também perdeu agora, não foi? Também perdeu agora. 2-0, não foi? Deixa-me lá ver. Desculpa. Até acabaram com 10, parece-me. Já estamos aqui na segunda liga. Na última jornada. Dos da frente só o Tondela e o Vizela que ganharam. E o Vizela ganhou, eu estava a ver aqui o jogo na redação, com um golo aos 90 mais 7 ao Portimonense, 3-2. Teve a perder 2 vezes. Eu estava aqui a ver o jogo com a malta na redação e disse, esta vitória é a vitória de equipa que vai subir divisão. Do Vizela? É? Pelos contornos que teve. Ok, engraçado. Portanto, nesta altura está o Tondela com 51, Vizela com 47, Alverca com 46, Chaves 44, Leiria e Penafiel 43. Portanto, está já agora Torriense em oitavo com 40. Não sei se há muitos 0-0 ou não. Pois também não tenho. Eu sei, e estou a ver agora, que eu e tu vimos juntos 0-0. Ora bem, de Portugal? Eu vi logo que era Portugal. Ora bem, Portugal. Não fizeste o Europeu 2016, para não?
Ou foste? Não, Alguns jogos depois. Não fui. Então, não é desse europeu. 2000 Também tenho um 0-0 desse europeu, que é com a Áustria. Euro 2012, Sim, é 2012. 0-0. É o 0-0 que te Espanha, que te penaltis. manda para casa. Fui, Porque eu fiquei. eu fiquei Fiquei lá embora, para a final, vim tu embora. não. Tu foste embora. Nem me lembro de ligar para a minha mãe, já vou amanhã embora. E ela, já. Estou a ver aqui o Excel. O meu primeiro 0-0 foi Elvas Vitória, 88. Primeira divisão. Já falamos sobre esse jogo. Aqui. Depois foi o Sporting Porto de Taça de Portugal, antes da finalíssima, em 94. Benfica Milan, é a primeira vez que vejo o Milan ao vivo. Outro Sporting Porto para a Supertaça, que acaba com 4 expulsões, um jogo à tarde, lembro perfeitamente. Acho que Sapinto foi expulso no início por dar uma cotovelada no Emerson, acho eu. Mas o Emerson também foi expulso, acho que foram os dois expulsos logo no início. Sporting Boa Vista, não me lembro, em 95 de agosto, não me lembro. Portugal-Grécia, lembro-me, o Europeu Sub-18, na Suécia, aquele que ganhámos, e o capitão era o Cândido Costa. Já aqui fizemos um programa só sobre esse. Sim. Só sobre esse torneio é muito giro. Torneio. Muito giro. Passos Ferreira Sporting. O Sporting é campeão, portanto é na época em que o Sporting defende o campeonato em 2000. É o único jogo em que eu como jornalista, passo o tempo de pé durante o jogo e sentado ao intervalo. O público estava sempre de pé a ver o jogo. Foi inédito. Foi o único estádio e não me senti mal. Foi? Mal fisicamente? Fisicamente. Oh. Por causa disso. Ok. Por causa desses apertos. Pois. Sim. Não é... Sou um bocado de hipocondríaco, não. Desculpa, também faltou agora a expressão. De espaços fechados. Sim, claustrofóbico. Claustrofóbico, desculpa. Ok. Claustrofóbico, e aquilo começou a mexer. Pois. Ok. Lembro-me do empate 4 de agosto de 2012. Torres Vedras. Torriense 0, Sporting B 0. Particular. Porquê? Estreia do Chetri. Aquele avançado indiano. Sunil Chetri. Eu estive lá na estreia. O indiano. 0-0. Tu estás nos locais, és como aquelas perlazinhas valiosas. Podem ser encontradas em qualquer lugar. O último empate 0-0. Betis Atlético Madrid. Lembro-me bem disto, muito mau. 0-0. Mau jogo. Sim. Rui Silva na baliza, do Betis. Aí está. Sporting Porto, tenho aqui mais 2, pá. Um em 2013, não me lembro, primeira divisão. Vítor Pereira do Porto. Ah é? 2 de março de 13, não sei. É a primeira divisão. Não me recordo que seria nessa altura. E depois, meia final da Taça da Liga, em Braga, em 2018. Ganha o Sporting nos penaltis. Lembro-me de estar na bancada, eu acho que mais esse perto jogo da baliza, onde não foram os penaltis. nós estivemos juntos. Foi? Em Braga, antes do jogo. Antes do jogo, ok. Antes do jogo estivemos juntos em Braga, sim. Okay. Lembro perfeitamente disso. Tu estavas na zona histórica de Braga com uns amigos, não sei se era numa biblioteca, era uma casa assim imponente, um palacete, e eu fui lá até contigo, estávamos ao telefone, estavas-me a dizer, agora viras à direita, e vieste cá fora um bocadinho, estivemos ali a falar um bocado, eu tive que ir para o estádio a seguir. Eu tinha estado lá a fazer uma reportagem no Centro Histórico de Braga com umas festividades, com um jogo de Legends. Sim. Tinha havido lá. Sim. Falei com o Chiquinho Carlos na altura. Mágico. E depois fui para o estádio, depois não te vi mais. Mas tu andavas por lá. Bolas. Ok, muito bem. Depois ainda tenho mais um Sporting Porto em 2019, janeiro. Também primeira divisão. 19, o que é que seria isto? Já é com Sérgio. 18, 19. Mas o Benfica é campeão, não é? 18, 19. O Sérgio só foi campeão 17, em disparos. 18. 18, 20, 22. 18 e 22. Também não me recordo. Não me lembro. Também não me recordo. 0, tanto. Já é muito recente isso. 2, 3, 4. Ao todo, 4 0-0 entre Sporting e Benfica. 5. 5 0-0. Muito fixe. E a minha estreia em Inglaterra também foi um 0-0. Tottenham Manchester United. Que miserável. Mas pronto, mas fui ao White Hart Lane. Os 0-0 perseguem-te, incluindo o nosso 0-0. Incluindo o nosso 0-0. Ruizinho, Vamos. o Domingo Esportivo vai ter zeros? Vai. Vamos? Vamos lá? Vamos lá. Vamos a isso então. Vamos em frente então para o Domingo Esportivo com o Rui Miguel Tovar. Domingo Desportivo.
Ora bem, Sr. Rui Miguel Tovar, eu hoje estou mesmo às escuras, estou a zeros, completamente, não faço a mínima ideia do que aí vem. O que é que temos então aqui para o nosso domingo esportivo? Olha, temos o árbitro com mais 0-0. Era importante também referir. Ei, não é? boa, Hã? boa, Já que não há guarda-redes. boa, muito giro. Mas o árbitro é o Veiga Trigo. Mas com grande avança. Foi que Trigo faleceu recentemente. Foi, sim senhor. Depois até falamos daquela tua entrevista que lhe fizeste No mais futebol ainda. no Mais Futebol. Hã? Estava muito gira. É. Porque o Veiga Trigo era um bocado aquele mauzão, não é? Sim, era polícia, não é? E tinha cabedal, tinha Pá, físico. sim, era alto. E sim, punha exatamente. respeito. Sim, e punha respeito facilmente. E não tinha medo, né? Também é importante. É isso. Veiga Trigo, 37-0-0. É E depois não há ninguém com 30 sequer. É tudo abaixo dos 30. impressionante. Bruno Paixão, lembro-me que tem muitos, tem 20 e muitos. E até chegar ao V, havia imensos árbitros com 24, 25, 27, 28 e de repente, Veiga Trigo. E é Veiga Trigo. Pronto, ok, deixa cá ver quantos é que são. 37, ganhou. José Alberto Veiga Trigo. Olha, José Alberto Veiga Trigo. Nem sabia que os últimos eram os últimos. Lindo. Também é um homem 37, com pá. muitos jogos. Tem 153 jogos da primeira divisão. Quanto? 153. 153, dos quais 37-0-0. Vou só ver aqui a lista dele, Claro. se inclui assim algum jogo espetacular. Olha, eu pensava que ele tinha sido árbitro UEFA. Mas não. Como assim? Ele apitou jogos das competições europeias. Aí apitou? Apitou. Aí aqui não me está Apitou a porque surgir. ele uma vez em Paris foi cuspido por um jogador na Olha, marcação aqui- de um penalti. Foi horrível. Aqui não me está a surgir. Aparece-me aqui um jogo dele no Campeonato de Futebol dos Açores. 153 do campeonato, 3 na Supertaça, 18 na Taça, 11 na Segunda Liga, 25 na Segunda Divisão e 3 em liguilhas de Primeira e Segunda Divisão. Ok. Total de 216. 3 na Da Liga. UEFA não me aparece, curiosamente. Olha, Liguilha, apanhei aqui um que é histórico, que é Aves Barreirense, 0-0. Mas, o que é que acontece? O jogo vai para penaltis. Boa. Da Liguilha. A liguilha. É estranho, né? Que a Liguilha normalmente é campeonato. Mas neste ano não foi campeonato, foi eliminação. Então ganhou o Barreirense. Aliás, ganhou o Aves na Figueira da Foz, no estádio José Bento Pessoa, ganhou 3-1. Portanto, o Veiga Trigo está neste registro. Está aqui, sim, O senhor. único árbitro está aí. Está aqui, sim, senhor. Yeah. No dia 12 de agosto. Nem mais. 12 de Domingo. agosto. Aves Barreirense, Aves jogasse. Barreirense, na Figueira da Foz. Jogasse. Antes disso, nessa época, em março, Benfica-Porto 0-0. Faleceu em outubro de 2024, Rui. Sim, Tinha sim. tinha sido há pouco tempo, muito, sim. muito recente, sim. Ele... Estou a ver aqui, deixa eu ver, jogos em casa dos grandes, por exemplo. Benfica-Chaves 0-0, em 87. Benfica Sporting Beira-Mar em 88. Sábado, lua cheia. E Porto-Vitória em 89. Vitória Sport Clube. Rui, lua cheia, já sabes que eu penso logo no professor Astromar. Artur Jorge contra Geninho. Geninho. O brasileiro do Boa, Vitória. boa. E Benfica-Porto, claro. Outro Benfica-Porto, 2. Oh, Rui, tinhas razão. O Veiga Trigo foi árbitro UEFA Foi. e a sua estreia deu-se a 20 de fevereiro de 87 num Espanha-Malta. Mas eu estou a falar eu até falava em competições europeias, sabes? Competições europeias, sim. Mas provavelmente terá apitado primeiro este jogo entre seleções claro. e depois de clubes. Até te vou dizer, ele foi cuspido num jogo da Taça UEFA entre o PSG e o Kuzici Lati. Ei, da Finlândia. PSG treinado pelo Tomislav Ivic. Ei, lindo. Giro. 0-0. 0-0. O Lati foi empatar a Paris? Não, 0-0 na Finlândia. Ok. Na segunda mão. Ei, 3-2 para o PSG. Apertadinho. Espera aí. Aí o capitão de equipa do Lati, um tal de Kosa, Kousa,
na altura em que o Veiga Trigo marca um penalti a favor do PSG. Perdeu a cabeça. Eu escrevo, atenção. O lance é caricato porque Vujovic atira-se autenticamente para a piscina. Veiga Trigo vai na conversa e aponta para a marca dos 11 metros. Os jogadores finlandeses abrem os braços de espanto e aproximam-se de Veiga Trigo para dizer de sua justiça. O árbitro português mostra um amarelo e de repente vira a cara para o seu lado direito. Porquê? O capitão cuspiu na cara. E ele, vermelho direto. O Koza entregou a braçadeira do capitão ao guarda-redes e saiu pela linha de fundo. O penalti é o do 3-1. Portanto, estava 2-1. Daí este... Claro. Daí não, mas pronto. O nervosismo do... O que é que faz o Lati? Mete um recurso, né? E o recurso era... o Koza é punido com 6 jogos. Com 6 anos. 6 anos? 6 anos de Portugal. Não é? Claro. Então, a agressão, no fundo, agressão no árbitro, não é? Sim. 6 anos. O jogador recorreu da pena. E a UEFA o que é que fez? 12. Manteve o castigo e multa pesada de uns quantos milhares de francos suíços. Ponho aqui isto, não sei o que é que... Não sei se cheguei a ter a estatística ou não. Isto foi em setembro de 89. Quando o entrevistaste, ele falou sobre esse... Não, eu não sabia disto. Quem me dera, pô. Mas ele tinha a obrigação de te contar, Rui. Mesmo se tu perguntares. Mas... Veiga Trigo... Olha, giro. Veiga Trigo. O último árbitro a apitar 2 jogos da primeira divisão no mesmo fim de semana. Como? Foi nomeado por 2 jogos? Sim. Grandioso. Espera aí, deixa eu ver. Já agora... Eu não sabia que isto ia aparecer, atenção. 85, 86 e a culpa foi dos ventos fortes da Madeira. Então o que é que foi? Ora bem, relação dos árbitros sai na sexta-feira e Veiga Trigo está indicado para o Portimonense Sporting no sábado à noite. Menos 24 horas depois, em Setúbal, Vitória Aves. O nomeado é Manuel Correia, da Madeira. Só que ele não sai da Madeira. Então, SOS. telefonam para o Veiga Trigo, que pernoita em Portimão e faz o caminho de carro no dia seguinte para o Bonfim. Qual foi a jornada, Rui? Espera aí, foi a 7ª jornada, 8586. Isto é muito lindo. 7ª jornada. Era aí. Lá foi ele de carro, de aí, Portimão para o Bonfim. E ele em Portimão foi alta, sofreu. Portimonense 0, Sporting 1. Gol do Jordão, sim. E Vitória 0, Aves 0. Olha, então pronto. É que está. 0-0. 0-0. Tínhamos que acabar assim, Ruizinho. Aí pá, olha lá. Repara só, antes de ele chegar ao Bonfim, dormiu em Portimão, como te disse. Certo. À saída do estádio, Veiga Trigo é ameaçado por uma franja de associados portimonenses. E só a pronta intervenção do secretário técnico portimonense, Neto Gomes, impede uma catástrofe. Não é? Mais à frente, já à noite alta, dentro de um restaurante em Lagos, o jornalista Fernando Correia é positivamente abalroado, escreveu, não sei porquê, é que me deu na cabeça escrever isto, é positivamente abalroado por uma série de adeptos de Portimonense. Primeiro é agredido verbalmente, depois fisicamente, ao ponto de ter ido parar ao hospital. É Portimão a ferro e fogo? Não é tão esquisito assim, né? Portimão não, e Faro sempre foram Portimonense centros. Porto, com o Pinto Costa a ser apedrejado. Sim. Mas vê lá, já viste 85, 86? Está aqui. 7ª jornada. 7ª jornada. Portimonense Trigo, Sporting, Veiga os Trigo dois. e Aves e Setúbal Aves. Vitória Aves. Portimonense 0, Sporting 1. 3 amarelos para o lado do Portimonense, 3 para o de Sporting. Gol de Jordão aos 30 minutos. Esses teus textos foram mesmo publicados ou tens aí guardado? Não, é no meu site, é o Tovar FC. Ok. Curiosidade. Outra. Sporting Benfica, 22 de dezembro de 84. Campeonato Nacional. Veiga Trigo. É o primeiro derby da sua carreira. Antes do jogo começar, o seu fiscal de linha, um dos João Corujo, com J, Corujo, abana a bandeirola. Então qual é o problema? O Sporting nesse dia apresentou
dentro de uma jaula, uma leoa chamada Ingrid, oferecida pelo Hugo Cardinali ao Sporting. O Sporting Lembro-me dessas imagens. exibiu a leoa. Lembro-me E a dessas leoa imagens. ficou atrás do fiscal de linha. E o fiscal de linha abanou a bandeirola. O Veiga Trigo perguntou, isto deve ser um texto do Diário de Lisboa, não é? O que se passa? Tem um leão atrás de mim. Tenho um leão atrás de mim, não o quero aqui. E alguém perguntou, nem dentro da jaula, ele nem assim. E então o Veiga Trigo pediu ao diretor Isso é fantástico. do Sporting para retirar o animal e só depois é que começou o espetáculo. Ganhou o Sporting 1-0, gol de Manuel Fernandes, madrugador, com a baliza aberta após desentendimento entre Bento e Pietra, a cruzamento rasgado de Jordão. Na segunda parte, o Catecismo fez a defesa da noite a um remate do Vando e o suplente brasileiro Elden falhou 2-0 nos acréscimos. Portanto, Veiga Trigo, 2 jogos no mesmo fim de semana, derby com uma leoa, cuspido na cara em Paris. Em Paris. Uma entrevista ao Rui Miguel Tovar em Beja, talvez. Em Beja. Beja. Sim, em Beja. Uma vida cheia. Boa, Uma vida cheia. e eu nem sabia. Grande Veiga Trigo. Eu jogava aqui e dizia Veiga Trigo 37 Tu empate. estás a descobrir isto ao minuto, não é? Basicamente, isto é um live. Não sabia ideia mesmo, eu não sabia disto. Grande Veiga Trigo, pá. Era uma figuraça. Era uma figuraça. Eu Era. gostava muito do Veiga Trigo. Foi muito engraçado. Opa, O nosso almoço foi engraçado. A verdade é esta. Anos 80 e 90 a arbitragem era sob o fraquinho. Sim. E depois tinhas árbitros como o José Prados que eram muito frágeis fisicamente e fugiam dos jogadores. Sim, claro. Literalmente. Pois, tem essas imagens. O Veiga claro. Trigo não. Não, Ele não. podia errar, mas dava o peito às balas. Sim. Não é? Punha-se à frente do Fernando Couto, ou do Mozart e Ou do Valentim Loureiro. ou do Major. Podia fazer frente a essa malta toda. E dava Machado. luta. Dava Yeah. luta. Yeah. Incrível. Ruizinho, Fogo. prometo que Grande no experiência. cassete VHS vai haver golos. Vai haver golos. Pois é, bem visto. É Bem isso? visto, é isto. Meus amigos, vamos avançar então para os nossos segmentos premium, Bora. que são gratuitos, não é mesmo? Só não podem ser vistos no YouTube. Gonçalo, confirmas? Continua a não ser possível ver no YouTube, não é? É isso, só para não estar a enganar quem nos está a ouvir. Portanto, quem quiser ver estes segmentos vai fazer o favor de mudar para o Spotify ou então em 00.pt, que está muito bem servido, e pode ver o cassete VHS e depois no final o Música Mestre. Vamos a isso.